Eu vi tua dor na cruz, angústia e aflição. Por mim, pagaste o preço por mim. O cravo penetrou, ouvi o teu clamor. Por mim, pagaste o preço por mim. Teu amor me salvou. Graça sem fim, tua vida na cruz sim me fez ver o teu perfeito amor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos capítulo 1, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. A justificação pela fé é a doutrina mais essencial do Evangelho. Ela é o princípio do Evangelho. E quando você muda uma vírgula, acrescenta uma vírgula ou tira uma vírgula, você perde o Evangelho. E na verdade o que você tem a partir daí é uma carta de condenação ao inferno. Então é importante você compreender corretamente a justificação e nunca mudar. Se você quiser injetar qualquer humanismo secular no Evangelho, você perde a essência do Evangelho. E sem o Evangelho não existe salvação. Porque o Evangelho, como Paulo diz, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, não teorias, não fábulas, não narrativas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu quero neste áudio deixar isso mais claro possível de como ocorre a justificação das nossas almas, de como isso é feito em nossas vidas. Paulo, no capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 21, ele diz, eu quero fazer uma exegese disso tudo aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Esse é o primeiro ponto. Justificados gratuitamente por sua graça. Graça significa favor que pecadores não merecem, ou favor imerecido. E este favor que você não merece, que Deus deu, é a justificação, e ele é feito gratuitamente. Então, não é que Deus viu algo bom em você então a partir daí ele decidiu te justificar, declarar que você é justo porque você não era pior que os outros. A justificação, ela não é uma resposta de Deus a algo que você fez. A justificação não é uma retribuição de Deus a algo que você fez. Você não coopera com coisa alguma. Você não faz nada, você não agrega nada. Não tem nada que você possa fazer que torne Deus mais amável, te ame mais. Entende?
que você seja mais aceito por Deus, que Deus ame mais a você do que outras pessoas. Você não coopera com coisa alguma. É gratuito. É uma graça gratuita, uma justificação gratuitamente pela graça. Paulo continua dizendo: pela redenção que há aonde? Em Cristo Jesus, não na lei. Não é que você olha algo que você deve fazer na lei, então Deus te justifica. Não é uma retribuição, não é uma resposta. É em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. Propiciação é o sacrifício que recebe a ira de Deus. A ira de Deus, a ira infinita do Deus Todo-Poderoso, como diz Apocalipse, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso, ela estava sobre a sua vida, sobre você. E como Paulo diz aos Efésios, nós éramos filhos da ira de Deus. Nós merecíamos aquela ira. Jesus Cristo então recebeu essa ira no nosso lugar. É isso que significa propiciação, o sacrifício que recebe, que aplaca a ira de Deus, que recebe inteiramente a ira de Deus. Para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a jactância, o orgulho? É excluído. Você não tem que se orgulhar de nada, você não tem que se jactanciar de nada. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras. Sem obras. Nada que você faça. Justificação é Deus no tribunal, como um juiz supremo, dizendo: você é justo, mesmo que você praticou tudo aquilo errado, todos aqueles pecados. Eu declaro você justo. Eu bato meu martelo agora, você é justo. Porque houve um que morreu por seus crimes na cruz. Ele foi o réu no seu lugar. E o seu crime está pago, então você é justo. É uma declaração forense de Deus. Você é justificado. Isso não ocorre nada em você. É fora de você. Isso é justificação. Entendeu? Então, Jesus, nesse processo de justificação, ele atua como um fiador. E é isso que o Evangelho diz. Em Hebreus capítulo 7, verso 22, diz assim: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Ou seja, todos nós, tínhamos uma dívida com Deus. Mas Cristo pagou-a porque nós não tínhamos como pagar. Nós nunca poderíamos pagar. Então, às vezes no comércio se pede um fiador por causa de que talvez algum inquilino não possa saldar a dívida. Então, por questão de segurança, se pede um fiador. Então, da mesma maneira que Jesus, sendo o nosso fiador, a segurança da nossa salvação está no fato de que ele pagou a dívida. Entendeu? Nós poderíamos não ter segurança caso Jesus não tivesse ainda pagado a dívida, mas ele já pagou a dívida que nós tínhamos com Deus quando ele morreu. Então, nós podemos ter segurança de salvação, porque a dívida foi paga. Ou seja, 70% aí dos contratos de aluguéis de imóveis são feitos com o aval do fiador. O fiador, ele é a garantia do proprietário caso haja inadimplência por parte do inquilino. Porém,
o interessante é que ninguém aceita ser fiador de alguém que não seja ao menos competente para honrar com seus compromissos. Ninguém vai querer ser fiador de alguém que não tenha condições. Você é fiador, mas você pode ser fiador de alguém, mas caso você ache que aquela pessoa tem como pagar a dívida. Você não vai querer ser fiador de alguém que não tem capacidade de pagar sua dívida. E nisso está a maravilha, porque Jesus, ele fez exatamente o contrário. Ele aceitou ser o nosso fiador justamente pela causa das nossas incapacidades e carência. Ninguém pode usar o nome de uma autoridade religiosa, seja um profeta ou mesmo um papa, e servir de fiador, porque foi somente o nosso Senhor Jesus Cristo quem pôde saldar as nossas dívidas. Então nós usamos o nome dele. Então a maravilha está nisso, de que Jesus, sendo o nosso fiador, ele atraiu para si mesmo a responsabilidade dos nossos crimes, nossos pecados, nossos delitos. E quando alguém é preso por algum crime ou delito, ele pode ser solto mediante ao pagamento de uma fiança estipulada pelo juiz. No nosso caso, somente o sangue do Cordeiro de Deus poderia pagar a nossa fiança. E foi justamente isso que Jesus veio fazer. Ele saldou a nossa dívida com Deus, assumindo a culpa no nosso lugar e atraindo para si mesmo as consequências dos nossos pecados. Então, hoje você é justificado porque você crê nisso que Jesus fez. E não há condenação a você, porque Jesus assumiu a condenação que era sua sobre ele. Você está justificado. Nenhuma condenação há para você por nada que você fez. Ele pagou a dívida dos seus pecados passados, presentes e futuros. Ele se tornou, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, diz: levando ele mesmo em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Como diz em Isaías 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Que castigo? A condenação, a ira de Deus estava sobre ele. Este castigo estava sobre ele. Isso nos traz a paz. Porque quando ele recebeu esse castigo, nós somos justificados com Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, no verso 1, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é justificação, isso é essencial no Evangelho. Se você quiser atribuir alguma coisa, que a justificação é uma resposta, uma contribuição, é uma retribuição de Deus a algo que você contribuiu, você perdeu o Evangelho. Você não tem o Evangelho, você tem uma carta de condenação ao inferno. E isso é terrível quando nós vemos a igreja moderna fazer esse tipo de coisa. Então, nós estávamos presos, mas Cristo nos libertou, pagando o preço do nosso encarceramento com seu próprio sangue, tirando-nos das trevas e transportando-nos para o seu reino, o reino da luz, como dá em Colossenses capítulo 1, verso 13, o qual nos tirou da potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Então, Cristo, ele nos justificou através do seu sacrifício. E nós somos justificados. Isso não é o Evangelho. Isso é parte essencial do Evangelho. Agora, uma vez que nós fomos libertos da condenação, nós, então, somos unidos a Cristo através de sua morte. E Cristo passa a trabalhar
dentro de nós para tirar a contaminação. Isso se chama santificação. A contaminação do pecado que está dentro de nós, ele vai trabalhar limpando os nossos entendimentos, dando à sua mente o seu entendimento, e isso vai ser refletido de uma maneira em um processo lento e demorado, mas aos poucos ele vai limpando, ele vai tirando toda a contaminação do pecado que temos por natureza, até que chega o momento da glorificação. E somente pode viver uma vida de santificação, só vive uma vida de santificação, de verdadeira santificação, não de legalismo. Só pode viver uma verdadeira vida de santificação quem foi justificado verdadeiramente, porque creu na essência do Evangelho, no verdadeiro Evangelho. Entenda isso. Santificação não é para todos, não é méritos, não é meritória. Santificação não é meritória, porque é uma consequência lógica da justificação. Só pode ser justificado quem creu no verdadeiro Evangelho, na essência do verdadeiro Evangelho e não em teorias evangélicas. E isso produz santificação, porque aquele verdadeiro Evangelho que você creu, Cristo passa a partir daí trabalhar com a contaminação que existe em cada um de nós. Como diz Paulo, o pecado habita em mim. E Jesus, ele começa a tirar essa contaminação. Mas ele só fará isso se você creu no verdadeiro Evangelho. Se você não creu no verdadeiro Evangelho, só apenas criou uma religião evangélica, que frequentou um sistema evangélico, uma igreja e cumpriu ritos religiosos, você pode se mate no legalismo. Eu imploro para você, viva do legalismo, porque isso tudo que você terá, apenas uma religião. Nós não pregamos religião, nós pregamos o Evangelho. Mudança de vida se dá pelo fato de Cristo fazer isso em nós e não nós buscarmos por nossas obras. Santificação não é por obras, é por fé. Fé no Evangelho, fé na justificação produz santificação. Caso contrário, você tem aí legalismo, boas obras, social, e isso o mundo aceita facilmente. Isso é aceitável aos ateus, aos mundanos, é isso que o mundo quer ver. Mas fale do Cristo e este crucificado. Isso é santificação, Cristo e este crucificado. Como diz Paulo, eu me determinei a pregar uma só coisa, Cristo e este crucificado. É isso que nós procuramos fazer também, pregar a Cristo e este crucificado. Isso é santificação, é pela fé. A menos que você tenha crido em um evangelho falso, você nunca produzirá santificação. Os frutos do Espírito nunca terão na sua vida. Você viverá de aparência religiosa, achando que Deus se agrada disso, quando Ele tem nojo. Ele diz isso aí é um trapo de imundícia, isso é pior que um absorvente usado. Isso é um nojo aos meus olhos e às minhas narinas. Isso é um horror, isso é o legalismo, isso é a sua religião barata. Trapo de imundícia é algo que não pode ser lavado, que é tentar reciclar. Legalismo é algo que não pode ser lavado e tentar colocar uma aparência melhor. Tem que ser jogado fora. É isso que Deus acha de todo legalista, de toda justiça de si mesmo. Então, agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus que vem pela fé em Jesus Cristo. Isso é santificação.